Meus prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as vossas vidas, sobre nossas vidas. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical, que vai falar sobre a vida de Jó. É a segunda lição dessa revista, como nós já temos justificado para os irmãos, a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mandou as revistas novas no período de pandemia, e essa revista não tinha sido enviada ainda. Por isso que nós estamos estudando, os irmãos observem na data da revista, que ela parece que atrasada, mas como nós não estudamos, nós pegamos agora na semana passada as lições. Estamos hoje na segunda lição, onde vamos falar, os irmãos irão estudar sobre a vida de Jó, né? A paz do Senhor, irmã Ana Paula, eu quero aqui fazer uma oração e convidá-los a estar presente conosco neste grande estudo da Palavra de Deus. O evangelista Elias Júnior já está aqui, daqui a pouco estaremos estudando junto com os irmãos. Eu quero aqui fazer uma oração, né? Pedir ao Senhor que esteja conosco, nos abençoando nesta manhã gloriosa. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença, que o teu Espírito possa nos envolver, nos fazer entender a tua palavra, dados um dia, Senhor, de domingo, dia do Senhor, também na tua presença. Fala conosco, nos ajuda em tudo, alcance os teus filhos, Deus, com a bênção da palavra, em nome de Jesus. Quero cantar aqui um hino, né, já que nós vamos falar de Jó, né, para que Deus possa nos edificar e sirva para o nosso elevo espiritual. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que é que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que é que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do
louvado seja o nome de Jesus. Quero aqui cumprimentar nossa irmã Ludinéia, Deus te abençoe, nossa irmã Betinha, pastor Francisco Pimenta, meu amigo irmão Mário Kempis Amorim, que Deus abençoe a vida dos irmãos, irmã Senilda, compartilha aí com os teus amigos de Facebook, para que eles possam, nesta manhã, estarem acompanhando a leitura, o estudo da nossa lição, nesta manhã abençoada, manhã de domingo, onde Deus estará falando conosco através da sua palavra, através da revista da Escola Dominical. Nós queremos ler, queridos, aqui a lição de número 2. Como eu disse, a data está em julho de 2020, mas não é julho, né? Hoje é dia 11 de outubro de 2020. A lição, o tema é Quem era Jó? Então, é a lição da revista da Escola Bíblica Dominical que nós vamos estudar nesta manhã abençoada, nesta manhã gloriosa. Deixa eu só fazer rapidamente, no final pode não dar tempo. Hoje à noite nós teremos lá na congregação de Fruteiras um grande trabalho de ação de graça, festividade do Círculo de Oração. Irmã Deusimar estará lá ministrando a palavra de Deus. Hoje também é culto da nossa juventude, culto do Sinai. Eles estão retornando com os louvores, daqui a pouco eles estarão em ensaio, lá sobre a liderança do nosso irmão presbítero Zé, e será uma bênção. Hoje é culto da juventude. Irmã Leidiana, a paz do Senhor, que Deus os abençoe nesta manhã. Irmã Débora, a paz do Senhor. E também quero informar os irmãos que aqueles que conhecem, passou para o Senhor à noite ou à tarde de ontem à noite, o pastor Heraldo Batista, irmão biológico, irmão carnal do pastor Humberto Batista da Silva, pastor de uma grande igreja lá em Canaã, lá em Marataízes. Minha irmã Regina passou uma mensagem ontem, ele estava hospitalizado, acometido pelo Covid-19, e aprove a Deus levá-lo. Também está internado, precisando de nossas orações, pastor Valdeci, do Rebanho do Senhor, ali de Castelo. Quando os irmãos orarem, não deixem de interceder pela vida, pela recuperação do nosso irmão pastor Valdeci, que é amigo da gente, vizinho lá de ministério. Também queremos cumprimentar nesta manhã nosso irmão Tiago Rodrigues. Que Deus te abençoe nesta manhã. Vamos fazer a leitura da revista para que o Júnior possa começar aqui na ministração da palavra de Deus nesta manhã abençoada. Aqueles irmãos que não têm o Facebook, nós estaremos baixando depois, claro, né, lá na nossa rede do YouTube, para transmitir também para eles, passar para eles, enviar, para que eles possam estar participando e estudando, né, também ouvindo a Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor, Wesley Alves, que Deus te abençoe. Quem era Jó? O texto áureo diz para nós, irmãos, desta forma: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, né? Capítulo 1, verso 1. A paz do Senhor Jaimara, a paz do Senhor, meu grande amigo pastor Gildo Meireles, lá do Rio de Janeiro. A verdade prática diz para nós: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Muito forte isso aqui. A leitura bíblica em classe está registrada no capítulo 1 do livro de Jó, do verso 1 ao 5. Preste atenção na leitura bíblica em classe, que ela vai servir de norte, vai servir de base para todo estudo da palavra de Deus
nesta manhã, em nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem é maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos, faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia já: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quem era Jó? É o tema da nossa lição, da nossa revista da escola dominical hoje, que nós vamos estudar. Nós vamos fazer mais uma oração, e eu peço a você que nos acompanhe nesta oração. Vamos orar para que Deus conforte o coração da família do pastor Heraldo, vamos orar pelo pastor Valdeci, enfim, vamos orar por aquelas pessoas que nos pediram. Tem uma criança também, lá em Muqui, nossa irmã Sara pediu oração, filha do pastor Luiz Marques Siqueira, irmã do pastor Joelson, uma criança de 11 anos, está desenganada pela medicina, mas Deus pode fazer uma obra através da oração, através do milagre do sobrenatural de Deus. Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer por esta grande oportunidade. Continue conosco, Senhor, que o Senhor possa confortar, visitar as famílias e os corações daquelas pessoas, parentes do pastor Heraldo. Toma eles em tuas mãos, aprove a Deus levá-lo para si, homem de Deus. Que o Senhor também possa visitar o pastor Valdeci, naquela cama de hospital lá na cidade de Iguaçuí. Esta criança, Senhor, também que está enferma, desenganada pela medicina, toma em tuas mãos. Faça uma grande obra para que o teu nome seja glorificado. Os teus filhos que estarão aqui agora em atenção à leitura, ao estudo da tua palavra, alcance os corações, a mente, para que eles possam entender juntos conosco a tua palavra nesta manhã. Fica conosco, luz da vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Magda Lousada, que Deus te abençoe. Muito obrigado por sempre estar conosco aqui em nossas lives. Sempre que pode, grande amiga da irmã Luzia, ora sempre conosco, que Deus possa te abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero passar toda a oportunidade para o evangelista Elias Júnior, para que ele possa dar prosseguimento ao nosso estudo da palavra de Deus nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe até uma outra oportunidade. Eu quero cumprimentar nesta manhã todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a vida de cada irmão nesta manhã. Que Deus te dê uma manhã de alegria e uma manhã de aprendizado na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? De repente você está aí na sua casa, tem já a revista da Escola Dominical, ou de repente você não tenha a Bíblia Sagrada. Nós estaremos fazendo uso da revista, e com a Bíblia você pode fazer um acompanhamento, ter uma noção daquilo que estaremos abordando aqui nesta manhã. Então eu chamo a sua atenção, nos dê alguns minutos, logo estaremos falando, comentando, trazendo uma edificação espiritual para a sua vida nesta manhã, e assim orando por você, para que você mais uma vez seja abençoado e venha aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu vou estar lendo, como de costume, né? Os irmãos que já nos acompanharam aqui
em outras lições, eu vou estar fazendo uma leitura, os irmãos me acompanhem e assim nós vamos discorrendo dos assuntos e comentando para que possamos juntos aprendermos da palavra do Senhor. Glórias a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus vos abençoe. Introdução diz assim: o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Já foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Amados irmãos, estaremos hoje aprendendo um pouco mais da vida de Jó. Quem foi esse homem? O que ele impactou nas nossas vidas? Quais foram as lições que Jó deixou para os nossos corações, para o nosso aprendizado, para a nossa fé, para a edificação da nossa vida espiritual? Então nós estaremos abordando um pouco da vida desse homem, do que ele fez, do que ele deixou como legado e o que ele passou também e a forma que Deus trabalhou na vida dele. Então você que está aí, me acompanhe. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Eu tenho certeza que você será abençoado uma vez mais através dessa lição. Vamos dar prosseguimento aqui ao primeiro tópico e assim os irmãos nos acompanhem nesta manhã. Um homem de caráter irretocável. Subtópico 1. Íntegro, sincero. Verso 1. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Amados, nós vamos ver no começo do livro de Jó, diga-se de passagem, é um livro que narra a história de um homem. O autor não aprofunda muito a respeito de alguns detalhes sobre a vida de Jó. Você não vai ver questão de idade, algumas questões você não vai ver, por exemplo, o nome dos filhos de Jó, você acaba não tendo ali a informação no começo. Mas uma das coisas que o autor frisa ao falar da vida desse grande homem é a respeito do seu testemunho, do que Jó ele representava, a pessoa de Jó, quem era Jó. Então, quem vai testemunhar sobre a vida de Jó não é amigo, não é a esposa, não é um biográfico da época. Quem vai falar sobre a vida de Jó é o próprio Deus. É ele que vai dar o testemunho de Jó, não na terra, mas no céu. Você vai ver ali no primeiro capítulo, você começa a observar que no começo do livro de Jó, Satanás ele surge, ele aparece e Deus pergunta para ele, de onde você veio, para onde você vai, qual é a sua intenção? E Satanás fala, estava rodeando a terra e eu estou aqui, e Deus olha para ele e fala assim, vistes o meu servo Jó, homem temente, homem sincero, homem reto, homem íntegro. E Satanás olha para Jó, Satanás olha para Deus e fala, pelo que ele tem, por toda a riqueza, o Senhor cobriu ele de bens,
É por isso que ele é crente, é por isso que ele dá bom testemunho. O que Satanás está dizendo? Que Jó só era crente, só era servo de Deus por causa da riqueza. E a Bíblia narra alguns detalhes sobre a riqueza de Jó. Era um homem extremamente rico, próspero, abastado, um homem que ele era dono de muitas posses. A Bíblia diz que ele tinha vários servos que estavam trabalhando para ele, várias pessoas que estavam cuidando de toda a sua fazenda, de tudo que ele tinha, muitos camelos, muitas vacas, bois, jumentos, enfim. Jó era um homem de posses e Satanás pensava que o testemunho de Jó era por causa da sua riqueza. E Deus deixou claro que não era isso. Que de fato Jó ele era íntegro, ele tinha um bom caráter, era um homem que tinha valores, princípios nobres, e tudo isso era voltado para a presença de Deus. A vida de Jó era uma vida ilibada, era uma vida onde, apesar de ser homem, ele ser pecador, ele ter os seus defeitos, os seus pecados, ele era um homem servo do Senhor irrepreensível. E quando a Bíblia chama ele de íntegro, a palavra íntegro, conforme eu estava lendo, ela no hebraico, ela quer dizer inocente, sem culpa. E no grego, a palavra íntegro, ela quer dizer verdadeiro. Então aí a gente já tem uma noção de quem era Jó. Jó era um homem inocente. Não inocente na questão de ser bobo, mas era um homem inculpável. Você olhava para a vida de Jó, você não via nele um homem que praticava delitos, que vivia uma vida pecaminosa, mas ele fugia da aparência do mal. E isso fez com que Jó tivesse um caráter santo diante da presença do Senhor. Então, o primeiro exemplo que a gente vê da vida de Jó é que ele deixa um legado de santidade, um legado de retidão, um homem que se afastava da aparência do mal, um homem que, apesar de ser rico, de ser abastado, de ser próspero, mas ele tinha uma vida firmada na presença de Deus. Há quem diz que a pessoa, às vezes, quando tem muito ou quando é muito rico, não consegue manter um padrão de santidade na presença de Deus. E Jó, com o seu exemplo, ele derruba isso e mostra que, apesar de ter muito, tanto no material, ele também tinha muito do espiritual, da presença de Deus na sua vida. E isso é tão forte, isso é tão sério, que o próprio Deus no céu vai dar testemunho de Jó para o diabo, a ponto de Deus olhar para o diabo e falar com ele: ó, você pode tocar na vida de Jó, você pode tocar em tudo que ele tem, você não vai poder matá-lo, não vai poder destruir a vida dele, eu não vou permitir você tocar na vida dele, mas tudo que ele tem, tudo que ele possui, você pode tocar e você vai ver que Jó é fiel ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Então o autor vai deixar claro que assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então Jó, ele era um homem temente ao Senhor, era um homem reto, de caráter ilibado, era um homem de bom caráter, né? E quando falamos sobre caráter, caráter resume aquilo que nós somos, né? O nosso espírito, se somos honestos, se somos uma pessoa de boa índole, isso tudo vem do caráter. Então Jó, ele cumpria suas obrigações para com Deus e para com os homens. E ele vai ter uma vida de santidade. Amém? Eu vou estar prosseguindo no próximo tópico. Os irmãos que estão me ouvindo aí, que Deus abençoe, os irmãos que estão chegando, que Deus continue abençoando. O tópico 2 fala sobre reto. Que é a palavra reto? Vamos lá? Ele também era um homem reto, que no hebraico, Iansã, tem sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amentos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Amados, a Bíblia também fala
e chama a nossa atenção que Jó, ele era um homem reto. E a palavra reto, no hebraico, ela significa alguém que é justo. A palavra reto no hebraico significa alguém que é direito. Então, uma pessoa que é justa é porque ela pratica a justiça de Deus. Para os irmãos entenderem, uma pessoa que é reta, uma pessoa justa, é a pessoa que pratica a justiça, a palavra, que vive de acordo com a vontade do Senhor. O que é ser justo? É você não somente viver a justiça, você praticar a justiça. E muitas das vezes, quando falamos sobre ser justo, viver o certo de Deus, o querer de Deus, a vontade do Senhor, nós devemos entender o seguinte: às vezes nós estamos em determinada situação que, por exemplo, vai ter um problema aí, alguém que é da sua família, alguém que é seu irmão, alguém próximo de você, um amigo talvez, fez alguma coisa que não foi boa, falou algo ruim, talvez não foi nada demais, mas houve um constrangimento, aquilo foi até um ato pecaminoso, e por ser o seu irmão, alguém, um parente seu, você vê que está errado, e muitas das vezes você apoia, você acaba abraçando ali, no sentido de ser conivente com aquilo. E você, muitas das vezes, a sua consciência diz que aquilo está errado. E a pessoa às vezes chega para você e você não repreende e às vezes deixa passar em branco como se não tivesse nada acontecido. Eu entendo e sou do tipo da pessoa que, independente de quem seja, se está errado, se me perguntar ou se eu tiver a oportunidade de falar, eu vou chegar e falar assim: olha, isso não foi certo, isso não foi legal e isso está errado, independente de quem seja. Por quê? Porque se está errado, nós devemos ter o entendimento e a consciência de que aquilo vai fazer mal para a pessoa. Então, a questão de ser justo, a questão de andar em justiça, é você ter um entendimento de que você observa as coisas, independente se aquilo muitas das vezes vai te desagradar, mas você se mantém justo, ou se vai desagradar o próximo, você se mantém justo. Eu costumo dizer que se a pessoa me perguntar, independente de quem seja, se me perguntar o que deve fazer, eu vou falar a verdade, independente de quem seja. Eu vou demonstrar um ato de justiça, porque quando você traz uma justiça, você vai estar ajudando uma pessoa. Então, por exemplo, igual eu estava falando, quando alguém comete alguma coisa ruim e você tem a oportunidade de repente de dar um conselho, de estar falando alguma coisa com essa pessoa, e o seu conselho é agradável e conivente com aquilo que a pessoa fez, você está sendo injusto. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele era justo, ele era um homem direito, praticava o que era certo. As coisas com Jó era preto no branco, não tinha jeitinho pro Jó. Não tinha como fazer uma gambiarra na vida espiritual de Jó. Jó, ele era justo, ele era direito, era honesto. Inclusive, na Septuaginta, a Septuaginta é a Bíblia que foi escrita na linguagem grega. É a Bíblia que ela foi traduzida para o grego. Na Septuaginta, a palavra reto, ela quer dizer irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquela pessoa que você olha para ele e você não tem com o que repreender. Você olha para a vida dele e você não consegue ver, não é na questão de defeitos, porque todo ser humano ele tem defeito, ninguém é perfeito. Mas em relação à vida espiritual, vida com Deus, você não pode e não vê como repreender essa pessoa. Esse era o testemunho de Jó, da pessoa que nós estamos estudando nessa manhã. Então Jó, ele deixou esse exemplo para o nosso coração. Nós devemos ser retos, praticar justiça, ter testemunho, ter bom caráter, viver uma vida de honestidade, de retidão, de justiça com o Senhor, uma vida irrepreensível, para que o nosso testemunho chame a atenção não só das pessoas, mas do próprio Deus. Porque o testemunho de Jó, você, por incrível que pareça, você não vai ver as pessoas falando
da vida de Jó de uma forma positiva. Pelo contrário, você percebe que os amigos de Jó, quando chegam, vão falar mal da vida dele. Vão falar na cara dele que ele estava errado, que ele estava em pecado. Mas, de fato, isso não tem nada a ver. O mais importante é o que Deus falou da vida de Jó. Agora eu te pergunto, se Deus for falar de você para alguém, o que Deus vai dizer? Que você é irrepreensível, que você é reto, que você é direito, que você é a pessoa que pratica a justiça, que você é honesto, inocente. O que o Espírito de Deus, se ele for relatar a sua vida para uma outra pessoa, o que Deus vai falar sobre você? Então reflita sobre isso nessa manhã e nesse aprendizado. Amém? Vamos prosseguir? Deixa eu só fechar a janela aqui. Glória a Deus, estamos aqui. Estava dando uma claridade muito grande, mas agora deu uma pequena melhorada aqui. Vamos prosseguir? Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, su e yare, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego theosebes e apeixo trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que, por isso, mantinha o mal sempre à distância. As escrituras que, muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-se do mal. Então, o autor continua aqui dizendo duas coisas. Primeiro, Jó, ele era um homem temente. Ele tinha temor de Deus na sua vida. E Jó também, ele era um homem que se desviava do mal. Então, duas coisas, duas pronúncias, duas palavras aqui, é a palavra temente a Deus e que se desvia do mal. A palavra temente a Deus, no hebraico, a palavra temente a Deus, ela traduz a ideia de alguém que prestava reverência a Deus, uma pessoa reverente, uma pessoa que a sua vida, quando por estar na presença de Deus, ela não vivia de qualquer jeito, mas ela tinha uma reverência, ela tinha não só um respeito, mas algo que fazia com que ela tivesse um posicionamento diante de Deus irrepreensível. Glória a Deus. A segunda é a questão do que ele era reverente, e a segunda é a questão do desviar do mal. Desviar do mal traduz a ideia de que, primeiro, reverente, né? É a pessoa que prestava reverência a Deus, e a segunda, que desviava do mal, é a pessoa que evitava o mal. O ato de evitar o mal, irmãos, é o ato de você ser vigilante na presença do Senhor. A pessoa que vigia é a pessoa que se policia para o mal não acontecer. O que é vigilância? Eu vou te dar um exemplo para você entender. Vigilância não é quando você chega perto do pecado e não comete. Vigilância, a pessoa que vigia, é aquela que sabe que o pecado está em determinado lugar e nem se aproxima, mas se desvia daquele pecado para lá na frente ela não vir ser tentada a cair. Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa, ela gostava de beber, se alcoolizar. E aonde acontece muito a questão das pessoas se alcoolizarem? Numa festa, naquilo que chamamos de balada, né? Naquilo que chamamos de onde as pessoas vão, se encontram. E tem muitas pessoas que elas deixam de vigiar, elas não vigiam. Por quê? Porque se a pessoa tem problema com o alcoolismo, deixa de beber, deixa de viver no álcool e procura a presença de Deus, vindo uma festa, tendo uma festa,
Tem pessoas que pensam assim, olha, eu vou na festa, mas eu não vou beber, não vou me alcoolizar, vou ficar lá bem sóbrio. E aonde que está o problema? O problema é que essa pessoa acaba indo para essa festa, para essa balada, e quando chega lá, muitas das vezes a tentação é tão forte que a pessoa não aguenta. E aonde que faltou vigilância? A vigilância faltou quando a pessoa foi para essa festa. E as demais pessoas viram que determinada pessoa estava lá, né? Então faltou o quê? Uma vigilância. E a falta de vigilância é aonde muitos têm caído. Agora a pessoa que vigia entende, eu tive um problema com o alcoolismo, eu não posso ir e não devo ir numa festa, porque lá tem o álcool. Então se eu for lá, eu vou acabar tendo problema na minha vida espiritual. Isso é a questão da vigilância. Se o mal está naquela festa, então eu vou me desviar, não vou passar perto, não vou deixar que aquilo aconteça. Nós vigiamos os nossos atos, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente fala. Por exemplo, se você sabe que existem certos filmes que não é para ver, até mesmo novela, até mesmo, eu vou te dar um exemplo aqui, você sabe que tem pessoas que não vale a pena conversar, porque vai discutir, vai ter problema, você sabe que a pessoa, ela te instiga, ela te deixa mal, então o que você deve fazer? Evitar. O que você deve fazer? Não ver certo tipo de filme, não ver certo tipo de novela. Não deixar que algumas programações estejam diante de você. E quando você não deixa... Perdão, irmãos. Quando você evita um certo tipo de programação, alguma coisa, você está sendo vigilante para que o mal não chegue até você. Então, o ato de ser vigilante é você evitar o problema. É você não deixar o problema chegar na sua vida. Aqui também, na Septuaginta, esses dois termos, que vai dizer que homem que desviava-se do mal, né? Homem temente que desviava-se do mal, no grego, o significado de temente se desviava do mal, o autor vai dizer aqui, ó, a pessoa temente, no grego, dá o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus. E a segunda pronúncia que desviava-se do mal, vai dizer aqui que é a pessoa que mantinha o mal sempre à distância. Então, duas coisas que a gente aprende aqui no grego, no original, na Septuaginta, para temente a Deus e desviava-se do mal. Primeiro, a pessoa que é temente a Deus, a palavra temente no grego, dá o sentido de pessoa que é devotada ao culto e à adoração. Olha que interessante. Então, Jó, ele não era só um homem íntegro, ele não era só um homem reto, não era só um homem direito, mas era um homem que vivia uma vida de adoração a Deus. Jó é aquele tipo de crente que ele não perdia culto, e quando chegava no culto, ele adorava a Deus de todo o seu coração. Glórias a Deus. Jó era um homem que ele servia o Senhor com toda a sua alma. Era um homem que ele quando ia adorar a Deus, ele se derramava na presença do Senhor. Ele não tinha limites para adorar ao Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia, quando chama ele de temente, está dizendo, Jó era um homem de reverência. E quando estava na presença de Deus, ele não perdia a oportunidade de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E em segundo, quando a Bíblia diz que Jó, ele se afastava do mal, e a Bíblia está dizendo no grego que ele mantinha o mal sempre à distância. Tem pessoas que elas gostam de brincar com aquilo que é ruim, com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que faz mal. Existem pessoas que elas têm a mania de achar que são muito fortes espiritualmente falando, né? E não tem muitas das vezes vigilância acerca daquilo que é ruim. Eu lembro de Sansão. A Bíblia diz que a Bíblia revela que Sansão ele tinha um problema de relacionamento com mulheres.
Qual que era o problema de Sansão? Sansão só se relacionava com mulheres que não eram servas do Senhor. E isso trouxe problema para a vida dele. Isso a Bíblia chama de jugo desigual. Você, um servo do Senhor, procura uma pessoa de uma outra religião. Isso vai pesar na sua vida espiritual. Isso vai fazer com que você tenha problemas. E tem muitas pessoas que ficam arriscando a ter esse tipo de relacionamento, onde Paulo fala que não é bom, que vai te fazer mal. E pessoas arriscam, pagam para ver. E muitas pessoas estão vivendo debaixo de problema por querer viver dessa forma. Então, quando Jó sabia que algum lugar, alguma pessoa ou algo era mal, Jó mantia-se à distância. Tem gente que muitas vezes vigia, olha, aquilo ali faz mal para mim, mas lá uma vez ou outra a pessoa está tendo uma comunicação com aquilo, está tendo uma proximidade. Agora Jó não. Jó, quando ele sabia que alguma coisa era ruim, ele sempre estava longe, sempre mantinha a distância. Era um homem de vigilância na presença do Senhor. Amém? Vamos estar prosseguindo? Subtópico 2 aqui, o tópico 2, né? Um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Glórias a Deus. Amados, Jó, ele era um homem que ele não tinha apenas bens materiais. Ele era de fato um homem próspero na presença do Senhor. Você me pergunta, existe diferença entre ser rico e ser próspero? Sim. Perdão, irmãos. Existe uma diferença muito grande entre ser rico e ser próspero. E aonde que está a diferença? Tem pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. Porque prosperidade não fala apenas da pessoa ter dinheiro, mas da pessoa ser feliz com aquilo que tem. Então tem pessoas que têm pouco. Tem gente que é rico porque tem 3 carros. Tem pessoa que tem uma bicicleta e é mais feliz do que aquele que tem 3 carros. Será que dá para ter noção disso? Dá para imaginar o conceito de prosperidade? Tem pessoas que têm 3 casas ou 5 casas. E tem pessoa que mora de aluguel, que é mais feliz do que aquele que tem 3, 4 casas. Por quê? Porque a pessoa é próspera. E prosperidade, nós devemos entender que é você ser feliz com aquilo que você tem, você se alegrar com aquilo que você tem. Não é se conformar com pouco, mas você ter a sua alegria, você está bem, você está feliz, você se sente, como eu posso dizer, completo. Você se sente completo. Apesar, nós devemos ter ambição. A palavra certa é ambição. Existe uma diferença entre ganância e ambição. Ganância é a pessoa que mente para ter, é a pessoa que passa a perna, é a pessoa que muitas vezes usa de desonestidade para obter mais dinheiro. Agora, a ambição é a pessoa que tem sonhos de crescer, de ter mais. Não tem problema nenhum você sonhar em querer ter possuir. Isso não é problema. O problema é quando você se torna ganancioso. Aí a sua vida espiritual acaba
e você muitas das vezes acaba se tornando escravo daquilo, entendeu? Isso é a questão da pessoa ser gananciosa. Existe uma diferença muito grande em relação a isso. A questão aqui é que Jó não era ganancioso. Jó, ele era próspero, porque ele não somente tinha bens, mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. Ele não só tinha a presença de Deus, mas era um homem íntegro, reto e sábio naqueles dias. Então, a Bíblia, ela chama a atenção que Jó, apesar de ser próspero, ele tinha uma sabedoria. A Bíblia vai dizer que ele era o maior homem do Oriente. E o interessante de quando a Bíblia fala que ele era maior, não era só na questão de riqueza, ele não era na questão que Jó era o mais rico, não, mas ele era muito sábio, era um homem de adoração, era um homem que você vê diversas características santas, características retas. Você vê um homem de exemplo, você vê um modelo de servo do Senhor na vida de Jó. Então, o que eu acho interessante aqui, que o autor ele esclarece muito bem, é que quando a Bíblia fala que Jó era o maior do Oriente, ela está dizendo, ele era rico, mas ele era sábio. Ele era um homem que ele não somente possuía bens materiais, mas ele tinha uma sabedoria que ele ajudava as pessoas. E era algo que vinha de Deus. Isso é prosperidade. Então tem muitas pessoas que você vê até uma vida simples. Tem pessoas que elas têm muito dinheiro, mas são simples por dentro. Tem uma alma simples. Tem uma vida simples. Eu não estou falando de simplicidade, não tem nada a ver da pessoa estar mal arrumada, da pessoa estar mal acabada. Não é nada disso, não. Simplicidade é um espírito simples. É a pessoa que não tem soberba, não tem altivez de espírito. É a pessoa que não tem prepotência no conversar. E muitas das vezes, pessoas que possuem muito dinheiro, muitas coisas, alguns são arrogantes, não conversam com qualquer pessoa, não entram em qualquer lugar, entendeu? Simplesmente porque tem uma confiança muito grande no seu dinheiro e naquilo que ela tem, naquilo que a pessoa possui. Eu conheço pessoas que têm sim dinheiro, têm condições financeiras grandes, entendeu? E são pessoas arrogantes, infelizmente. Se tornaram pessoas arrogantes simplesmente por confiar naquilo que tem. Olha, eu tenho muito dinheiro, então eu acho que eu sou maior do que os outros. Isso não é prosperidade. Isso é simplesmente uma pessoa que, por causa do que ela possui, acabou se tornando arrogante, prepotente, acabou se tornando soberbo. E Jó não tinha nada de soberba na sua vida. Jó, de fato, a Bíblia chama ele de homem reto, justo, direito, entendeu? E isso remete a uma questão de humildade e simplicidade na presença do Senhor. Então, o grande destaque na vida de Jó não era somente a sua riqueza, mas também a sua sabedoria. E isso tudo era sinal de grande prosperidade na vida de Jó. Até porque a palavra prosperidade, no original, ela remete à ideia de crescimento. Então Jó ele tinha crescimento externo, mas também crescimento interno. Ele tinha crescimento material, mas também tinha muito crescimento espiritual. Há uma frase de um autor que eu não vou saber de falar agora, que a frase diz assim: tem pessoas que são tão pobres que têm apenas dinheiro. Olha que coisa terrível, né? Parece até um paradoxo. Tem pessoas que são tão pobres que só possuem dinheiro. Ou seja, tem gente que tem muito dinheiro, mas é vazio. É uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não te oferece nada que possa acrescentar, mas só tem dinheiro. Aquele dinheiro é o Deus da pessoa. A pessoa se firma naquele dinheiro ali e acha que aquilo tudo é o mais importante que ela possa ter, que possa possuir. Entendeu? Então tem muitas pessoas que vivem desse jeito. E há pessoas que elas não têm muito dinheiro. Não têm muito dinheiro, mas são prósperas. Porque tem a presença de Deus, porque tem sabedoria, porque pode acrescentar, tem uma riqueza espiritual grandiosíssima. Isso sim é prosperidade
Isso era o que Jó possuía dentro da vida dele. Amém? Vamos prosseguir? Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Foi o que eu acabei de falar aqui. Jó, a prosperidade dele, na vida dele, não era na questão do ter, mas na questão do ser. Quem olhava para Jó via de fato uma riqueza, só que a riqueza não era só no que ele tinha, mas na pessoa que ele era na presença de Deus. A Bíblia diz que Jó, todo dia, ele oferecia sacrifício a Deus em prol dos seus filhos. Ele tinha uma família abençoada. Ele era um homem diferente, porque ele não era simplesmente um homem comum, mas era um homem de Deus, temente ao Senhor. E Deus permite que Jó seja um homem farto, rico, próspero, que tenha crescimento, que tenha sabedoria. Deus deu isso para ele, Deus concedeu isso para ele. E o diabo achou que tudo isso, que Jó só era rico porque ele tinha bens materiais. E não era nada disso. Por quê? Porque Satanás vai tirar tudo que ele tem. Deus vai permitir. Deus permite que Satanás tire tudo que ele tem. E ele permanece sendo crente. Permanece sendo servo. Isso se prova quando você vê Jó doente, enterrou 10 filhos, sua esposa também já não está mais bem espiritualmente, ela manda Jó amaldiçoar Deus e morrer. Você percebe que ele perdeu tudo que ele tinha, ficou pobre da noite para o dia, perdeu todos os filhos, ele tinha 10, você imagina enterrar os 10 filhos no mesmo dia. Jó vai perder tudo isso. E parece que eu estou vendo a cena, Satanás olhando para Jó, vendo que ele tocou em tudo, perdeu tudo. E Satanás olhando assim, como se estivesse num camarote, né? Como se estivesse olhando assim por cima e dizendo, agora ele vai pecar, agora ele vai blasfemar. E a Bíblia diz que Jó, e parece que eu estou vendo a cena na minha frente. Parece que Jó dá uma olhada para o céu assim, ó, já doente, mal, abatido, no mais alto grau de, talvez, depressão. Enfim, parece que ele dá uma olhada para o céu e a Bíblia vai declarar uma das declarações mais lindas que a gente pode ler nas Sagradas Escrituras. E ele vai dizer, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para lá eu vou retornar. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ou seja, no auge da sua prova, no auge da sua luta, ele adora ao Senhor. Isso é exemplo de uma pessoa próspera, de uma pessoa sábia, de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem o Espírito de Deus no seu coração. Então Jó não era próspero de riqueza, ele era rico da presença de Deus. Ele não era só próspero porque tinha bois, vacas, isso tudo. Não, ele tinha a presença de Deus, ele tinha uma sabedoria, ele preferia viver mais perto do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então ele deixa esse exemplo, que a prosperidade dele não estava estabelecida em ter, mas em ser um homem próspero, um homem de Deus. Glórias a Deus. Vamos prosseguir aqui. Terceiro tópico. Um homem de profunda piedade pessoal. Subtópico 1. Um homem dedicado à família. Glórias a Deus. O primeiro tópico diz assim. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele.
O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade nessas comemorações. Eram comemorações feitas no ambiente familiar. O texto é claro em dizer que Jó, os filhos deles, eles sempre estavam juntos, se banqueteando. Os filhos de Jó, eles sempre estavam juntos, se alegrando. Era uma família que vivia em união. O texto é claro dizer que um filho convidava o outro para ir nas suas casas, na casa das irmãs, e sempre estavam fazendo banquete. Irmãos, só faz banquete quem quer festejar ou quem está alegre com alguma coisa. Só faz. Quem faz banquete é porque está alegre com alguma coisa. Por isso que a pessoa faz banquete. Então, o que nós vamos entender aqui? Que a família de Jó era uma família unida. Era uma família que sempre estava junto. E Jó era um homem de família. Jó não era esse homem rico que pegava tudo que tinha, dava na mão dos filhos e falava, gasta o que vocês quiserem, viva do jeito que vocês quiserem. Não. Jó, ele sempre estava do lado dos filhos. Sempre estava banqueteando. Sempre estava ali se alegrando. Existia uma harmonia na família de Jó, uma união. O salmista vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o exemplo da casa de Jó. Existia uma união. O interessante é que eram 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E o autor vai deixar claro aqui, ó, o primeiro capítulo de Jó, iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Talvez alguém olhe isso aqui, comer e beber, ache que os filhos de Jó viviam em bebedices, em embriaguez, em dissolução, achava que eles viviam uma licenciosidade, mas a Bíblia não dá margem para nós pensarmos dessa forma. O autor vai deixar claro aqui, ó, nessas comemorações eram confraternizações feitas no ambiente familiar. A Bíblia não sugere nada em relação, a Bíblia não sugere nada em relação a eles terem uma vida de libertinagem, de uma liberdade a ponto de viver uma vida de devassidão espiritual. Não é nada disso. Era de fato um ambiente familiar que Jó tinha com a sua família. Isso nos chama a atenção que Jó, ele era um homem de família. Ele não era um homem somente que as pessoas olhavam e iam até ele pedir conselhos, porque os estudiosos vão dizer que as pessoas daquela época iam pedir conselho a Jó por causa da sua sabedoria. E devido a ele ter uma sabedoria grande, as pessoas pedirem conselho a ele, o que vai acontecer? Você percebe que Jó, ele seria bom para as pessoas para dar conselho, mas era bom para os filhos também. Então Jó não é aquele homem que só é bom fora de casa, ele é bom dentro de casa, ele é um pai verdadeiro, ele é um marido abençoado, entendeu? Existem pessoas que são muito boas com os outros, mas dentro de casa a pessoa se mostra diferente do que é às vezes na rua, na igreja. Tem gente que é muito crente quando está na igreja, mas quando chega em casa não é nada daquilo que vivia na igreja. Tem gente que é muito bom no emprego, mas quando chega dentro de casa muda completamente. Tem gente que parece um anjinho na rua, né? Tanto o homem quanto a mulher. Falta pouco ter aquela auréolazinha na cabeça assim, né? De anjinhas, asinhas. Tem gente que é muito bom, mas quando está fora de casa. Agora quando chega dentro de casa, só Deus sabe como que é. Só que Jó, o exemplo ele deixa, não é dessa forma. Jó ele era bom tanto fora quanto dentro. Ele era uma bênção fora de casa, mas continuava sendo uma bênção dentro de casa. Você que está me ouvindo, aonde você for, seja uma bênção. Existem pessoas que são muito abençoadas dentro de casa também. Dentro de casa a pessoa é maravilhosa. Mas quando sai para a rua, sai para o emprego, sai para a igreja, só Deus na vida daquela pessoa. Só Jesus na vida daquela pessoa ali. Então,
Jó, ele deixa esse legado, esse exemplo de que ele tem um testemunho dentro de casa, tem um ambiente familiar harmonioso e ele mantinha isso firmado diante de Deus. E quando ele saía para fora de casa, ele também permanecia sendo um servo do Senhor. Vamos para o próximo subtópico aqui. Um homem de moral e piedade. Glória a Deus. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Então, o autor vai deixar claro aqui que a vida de Jó era uma vida piedosa. Era uma vida de piedade, era uma vida de testemunho. Era uma vida irretocável. Se tinha um exemplo naqueles dias, era Jó. Se tinha um exemplo de servo do Senhor, se tinha uma pessoa que poderia te dar um conselho, que tinha uma moral, que poderia chegar em você e deixar uma palavra boa, era Jó. Ele era irrepreensível. Jó, ele era aquele tipo de crente que eu acredito que fazia gosto de estar perto dele. Pela conversa, pela pessoa que ele era, por aquilo que o conteúdo que ele tinha, que ele poderia oferecer para alguém. E o interessante é que o autor deixa claro aqui, ó, Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Sabe o que eu acho lindo? É que Jó, apesar de ter perdido tudo que tinha, ele permanece crente na presença de Deus. Olha que coisa terrível. Apesar dele ter sofrido chagas terríveis, irmãos, deixa eu te dar um detalhe aqui, que talvez você lê o livro de Jó e passa direto. A Bíblia diz que Jó vai enterrar os 10 filhos no mesmo dia. Terrível. Eu acredito que não tem coisa pior do que enterrar filho. Deus me livre e me guarde disso. Mas eu acredito que a pior coisa que alguém pode fazer na vida é isso. Segundo, ele vai perder tudo que ele tem, material. Vai acabar. Não vai ter mais nada. Terceiro, a sua própria esposa vai virar para ele e vai dizer para ele, Jó, amaldiçoe esse Deus e morre. Ou seja, já está tudo ruim. Para piorar, a esposa está desviando da presença do Senhor. Quarto, Satanás vai tocar na saúde, não na vida, porque ele não vai morrer. Satanás não vai matar, Deus não permite. Mas Satanás vai tocar na saúde de Jó. Ele vai ter chagas tão terríveis, que ele vai ter que pegar caco de telha para coçar. Irmãos, às vezes a gente tem uma coceirinha no braço, assim, a gente dá uma coçadinha, a coceira passa, né? Com a nosso próprio dedo aqui, a unha, você dá uma coçadinha. Agora a pessoa, para pegar um caco de telha, é porque a coceira é tão grande que a mão já não resolve. Então qualquer coisa resolveu ter que pegar um caco de telha, caco de cerâmica, de telha na época de barro, alguma coisa que era feita uma telha, para coçar a pele de tão terrível que era a situação daquele homem. Você pensa bem, o que está passando esse homem? Alguns estudiosos, teólogos, sábios que decifraram ali, né, aprofundaram mesmo no livro de Jó, alguns vão dizer que as feridas de Jó, ele deixava as feridas na sua pele, na sua carne. Alguns estudiosos vão dizer que os cachorros vinham e lambiam aquelas feridas para ver se amenizava. Jó, a Bíblia vai dizer que ele exalava um cheiro da sua boca tão terrível que era sentido a mais de 10 metros de distância. Ou seja, pessoa com 15 metros de Jó, ele já sentiu um cheiro que saía de dentro de Jó tão terrível, tão terrível. A Bíblia diz, está no texto, a Bíblia diz, se você ler, Jó vai declarar assim,
os meus sonhos, o meu sono, melhor dizendo, o meu sono, ele é roubado por causa dos meus pesadelos. Olha que coisa terrível, irmãos. O cara já está na prova, no pior das provações. E o momento que talvez, penso eu que talvez ele poderia dar uma amenizada na hora que ele dormia, que ele desligava. Só que ele não conseguia dormir porque ele só tinha pesadelos. Tem coisa pior do que você dormir e ter um pesadelo, sonhar que alguém morreu, sonhar que você está sofrendo. Tem coisa pior que isso. E Jó vai declarar, eu não consigo dormir por causa dos meus pesadelos. Até nisso Satanás conseguiu afetar, que Deus permitiu. Olha a situação desse homem. E vai dizer que Jó ele vai para as cinzas daquela cidade. Sabe o que é as cinzas de uma cidade? Não tem o lixo, nosso lixo? O nosso lixo a gente joga no latão e ele vai para aquilo que nós chamamos de lixão. É um lugar onde está todo o lixo de uma cidade. Está no lixão. O lixão daquela época era as cinzas. Por quê? Porque o lixo das pessoas não era o lixo de hoje, né? Mas já tinha o lixo. E o que as pessoas faziam? Elas colocavam fogo e uma parte da cidade era chamada das cinzas, que era o lixão daquela cidade. Foi exatamente para onde Jó foi. Ele estava nas cinzas. Eu já estudei sobre isso. E um dos sábios dizem que ele foi como se fosse o lixão da cidade. Por quê? Porque ele já não tinha mais companhia. Ninguém queria viver perto de Jó naqueles dias. Então ele se isolou. Ele ficou isolado. Meu amigo pastor Henrique, quantos anos durou a aprovação de Jó? Quando eu estava fazendo teologia, o livro de Jó é um dos livros poéticos, junto com o livro de Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, uma das coisas que nós aprendemos sobre a aprovação de Jó, alguns dizem que aquilo durou 20, outros 30, outros 40 anos, outros 50, entendeu? Não dá para dar uma noção exata de quanto que durou a aprovação de Jó. Alguns dizem que foi 1 ano, outros sempre surgiram especulações de teólogos. Então eu não vou conseguir aqui te dar uma exatidão de quanto tempo durou a aprovação de Jó. Amém? Acredito que eu possa ter respondido, não respondido de acordo com aquilo que você perguntou de forma exata, mas mediante aquilo que eu aprendi no seminário teológico, o professor na época deixou claro que não dá para falar exatamente quanto tempo que Jó sofreu. A Bíblia não deixa margem, mas o nosso entendimento ali é que passou anos, né? Passou anos pelo que a gente lê, pelo que a gente entende. E a pergunta que surge é como que Jó aguentou? Por que o Jó não morreu, né? E conforme eu estava dizendo, Jó estava no lixão, no auge da sua prova, no momento mais terrível que você possa imaginar. O negócio de Jó ficou tão feio, irmãos, tão feio, que os amigos de Jó chegaram para ver ele. Eles ficaram sabendo, Jó está sofrendo, vamos lá fazer uma visita. Quando eles chegaram, que eles viram Jó, está na Bíblia, está no versículo lá. Eles vão olhar para Jó e vão ficar mudos durante 7 dias. 7 dias mudos, sem saber o que dizer. Eles não conseguiam expressar. Quando olharam para Jó e falaram, meu Deus, ficaram sem palavras. Não dava para descrever aquele sofrimento. A gente tem uma noção, mas eu acredito que é muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. E Jó permaneceu fiel a Deus. Permaneceu crente na presença do Senhor. Permaneceu firmado na rocha. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a provação, ela não tem a capacidade de nos tirar da presença de Deus. Ou seja, quem sai da presença de Deus é porque quer sair. Ninguém pode dizer, a provação me arrancou da presença de Deus. De maneira nenhuma. A provação, de repente, ela pode ter te dado uma motivação. Agora, te tirar, você sai com as suas próprias forças. Entenda isso. Ninguém pode dizer, eu fui tão provado que a provação, ela apagou a presença de Deus na minha vida. De maneira nenhuma.
Tem gente que na prova fica até mais crente. E Jó, ele era tão piedoso que ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo no momento de provação. Então, o crente, ele tem que ser crente na bênção e tem que ser crente também na hora da prova, da luta. A mulher de Jó, ela vai falar um negócio interessante, Jó vai responder para ela. Ela olha para Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ela está dizendo? Jó, não vale a pena mais ser crente, rapaz. Você foi crente aí tantos anos, olha como é que você está sofrendo. Olha como é que está a sua vida. Você foi crente aí, ó, fazia sacrifício pelos seus filhos, né, pelos nossos filhos, era rico, tinha de tudo, né? Servia a Deus, tinha um testemunho, não deixava programa errado entrar dentro de casa, né? Não deixava nada de ruim acontecer aqui, não deixava ninguém falar um palavrão, não deixava nem briga, nem discussão, nada de errado você deixava acontecer aqui em casa. E olha como é que você está agora, Jó. Olha que situação que você está vivendo agora, irmão Jó. E Jó, mesmo assim, mesmo a esposa estando mal espiritualmente, Jó permaneceu fiel. E a Bíblia diz que quando ela fala com Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó olha para ela e responde: minha filha, quando Deus abençoou, a gente era crente, a gente aceitou. Agora que Deus está aprovando, a gente não vai receber, não? Jó, ele era tão maduro que ele entendeu que aquela aprovação, ela provinha de permissão de Deus. Ele sabia. Ele entendia que Deus estava no controle de tudo. Então Deus abençoou, eu recebi. Na hora que a prova vem, que Deus permitiu, eu não vou receber. É isso que Jó deixou bem claro para ela. Então o que Jó está deixando como exemplo? Eu sou crente na bênção. O dinheiro está no bolso, eu sou crente. As contas estão pagas, eu sou crente. Estou andando de carro bom, eu sou crente. Tenho roupa para vestir, eu sou crente. Tenho condição de sair, de comer uma pizza com a minha família, de ir num lugar legal, de viajar. Eu sou servo de Deus. Mas quando a provação chega, eu também permaneço sendo crente na presença de Deus. Por que você está falando isso, evangelista? Porque infelizmente tem muitas pessoas que são imaturas. Eles só são crentes, só adoram quando tem condições financeiras, condição de fazer alguma coisa. Agora, quando o negócio aperta, ele sai da igreja, né? Quando o negócio aperta, ele fica jogando lamentações no Facebook. Quando as coisas ficam arrochadas, a pessoa fica cheio de chororô e mimimi, e a igreja não tá boa, e a igreja tá me fazendo sofrer. A pessoa tá sofrendo em outra coisa, a igreja é culpada. Tudo é Deus, tudo culpado é Deus. Você já parou para pensar? Um tempo atrás eu estava refletindo. Você já parou para pensar que tem pessoas que elas sempre estão punindo a igreja, sempre estão punindo a igreja. O problema das pessoas são em outros lugares, em outras áreas, mas sempre estão punindo a igreja e sempre querem sair da presença de Deus por causa de alguma provação. Vou te esclarecer, ó. Tem gente que passa provação no emprego e permanece trabalhando lá no emprego. Passa provação no meio de amigo. Um amigo te humilhou, te fez mal. Permanece sendo amigo daquela pessoa. Passa provação em tudo quanto é área, tudo quanto é lugar. Mas permanece lá. Aí, às vezes, a pessoa tem um probleminha desse tamanho aqui na igreja. A igreja não presta mais. A igreja não serve mais para mim. Não quero ser mais crente, não quero fazer parte mais do ministério. Vou sair da presença de Deus. Ou seja, tem gente que só pune a igreja. Não, mas teve um negocinho na igreja lá, o pastor falou um negócio que eu não gostei, vou sair. Olha, isso, sabe o que é isso? Isso é imaturidade espiritual. E era algo que Jó não tinha na vida dele. Pelo contrário, ele era maduro espiritualmente. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível que Jó tinha na vida dele. Então nós precisamos aprender a ser fiel ao Senhor, a adorar a Deus no momento de aflição, porque é onde o Senhor nos prova e nós devemos ser aprovados diante de Deus. Amém? Então Jó, ele era um homem que mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua aprovação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. No auge da sua prova, Jó vai falar: eu sei que o meu Redentor vive e ele está de pé. Glória a Deus. Sabe o que Jó está dizendo? Ainda existe uma fé dentro do meu coração. Eu ainda acredito que Deus vai mudar
a minha história. Então você que está me ouvindo, está passando um momento de provação na sua vida, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça crente, permaneça dando seu testemunho, permaneça se mantendo com os olhos na face de Deus. Porque eu creio que chegou o momento que Deus mudou o cativeiro de Jó e Ele tem poder e vai mudar o seu cativeiro. Amém? Vamos ali para o subtópico 3, um homem de vida consagrada. Glória a Deus. A piedade de Jó estava evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia: Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada, uma pessoa que ora, uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Amados irmãos, a vida de Jó era uma vida consagrada, santificada, separada na presença de Deus. A Bíblia diz que todos os dias o Jó levantava-se bem cedo, quase de madrugada. Acredito que estava escuro e Jó estava ali, se levantava, buscando a presença do Senhor e orando pelos seus filhos, consagrando a sua vida, separando-se do mal e oferecendo sacrifício aos seus filhos. E ele ainda declarava: os meus filhos podem ter pecado, os meus filhos podem ter blasfemado contra Deus, os meus filhos podem ter cometido algum tipo de delito. Então eu que sou pai, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir a Deus pela vida deles, eu vou sacrificar pela vida deles, que eles possam ter os pecados perdoados. Isso é o quê? Isso é um ato de sacerdote. O que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele sacrificava um cordeiro para que os pecados do povo de Deus pudessem ser perdoados. O nome disso é expiação de pecados. O cordeiro, ele morria no lugar da pessoa que tinha cometido pecado. Por quê? Porque quando a pessoa pecava, ele era digno de morte. Então, para a pessoa não morrer, oferecia-se um cordeiro no lugar da pessoa, para que a pessoa pudesse ter o seu pecado perdoado. O sangue do cordeiro derramado era o símbolo daquilo, da vida do cordeiro que ele estava morrendo, e devido à morte do cordeiro, tomava o lugar da pessoa. O sangue derramado ali representava que a pessoa agora estava perdoava, colocava o cordeiro no altar, colocava fogo, Deus recebia o sacrifício e a pessoa tinha o seu pecado perdoado. Foi o que Jesus fez por mim e pela sua vida. Ele, como cordeiro santo, sem mácula, sem defeito, sem pecado, se ofereceu naquela cruz do Calvário para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. É por isso que João vai escrever lá na sua carta, dizendo que o sangue de Cristo, ele nos perdoa de qualquer pecado. Ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos lava. O sangue de Cristo. E o que Jó fazia pelos filhos dele? Ele sacrificava para que os seus filhos pudessem ter os seus pecados perdoados. A preocupação maior de Jó, quando acordava, a primeira coisa que ele fazia era buscar a presença de Deus em prol da vida dos seus filhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, o livro de Jó, ele é riquíssimo de detalhes que vai trazer edificação
para a nossa alma. E o que eu acho mais interessante é essa parte final aqui, que o autor deixa claro, que Jó era um homem de consagração ao Senhor, tinha uma vida consagrada a Deus, tinha uma vida diante do Espírito de Deus, tinha uma vida que ele buscava a Deus em oração. E toda pessoa que ora é uma pessoa que tem uma vida de consagração. Pessoa que gosta de orar, pessoa que passa tempo orando, pessoa que se joga aos pés do Senhor. Na oração, é uma pessoa que tem uma vida e consegue se consagrar diante de Deus. É por isso que o autor vai dizer aqui, ó, uma pessoa que é consagrada, uma pessoa que ora, uma pessoa que ora, uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos estados a viver uma vida consagrada diante de Deus e diante dos homens. Então nós devemos entender que nós devemos orar, se consagrar, buscar a face do Senhor e viver em santidade. Viver em santidade não é você se isolar das pessoas. Viver em santidade é mesmo em meio a uma sociedade difícil, corrompida, pecaminosa, nós permanecermos fiéis, com o nosso testemunho intacto diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Conclusão, destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos ético-morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Amados irmãos, 3 coisas que chamam a atenção nessa lição que nós acabamos de estar concluindo: caráter, prosperidade e piedade. Jó, ele tinha essas 3 coisas em ascensão na sua vida. Ele tinha um caráter puro, ilibado na presença de Deus. Ele era próspero, tinha uma prosperidade, tinha um crescimento, não só material. Ele tinha o material, mas também tinha o espiritual também no seu coração. E em terceiro, ele era piedoso. Pessoa piedosa é aquela pessoa cheia de graça de Deus, uma pessoa que serve a Deus em santidade, em pureza de espírito e de coração. Então Jó, ele era crente, homem de Deus, tinha um caráter santo. Contrapartida, o autor deixa claro aqui que tem gente que é rico, mas não possui caráter algum, infelizmente. Pessoas que muitas vezes você vê que ela tem uma certa riqueza material, mas é mau caráter. E o autor continua dizendo aqui, da mesma forma é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar alguma piedade. Tem gente que tem um valor moral, entendeu? Tem um valor moral. Você vê que a pessoa, ela é uma pessoa que você não pode ter o que dizer da moral da pessoa, mas também não é uma pessoa piedosa, não tem a graça de Deus, ainda não alcançou a presença de Cristo no seu coração. E o autor deixa claro aqui, todavia ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmento ético-morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, senão conhecer a Deus na intimidade. Então uma das coisas que Jó deixa como exemplo era que ele era íntegro, ele era inocente, era um homem verdadeiro, ele era reto, homem direito, homem que praticava a justiça, temente a Deus, homem de referência, homem que respeitava a Deus. Não era um homem que pecava deliberadamente. Era um homem que ele tinha um temor no seu coração. Ele era um homem que era adorador e estava longe do mal, se desviava do mal, evitava o mal. Era um homem de vigilância. E que todos esses exemplos que nós falamos aqui nessa manhã sobre a vida de Jó, sobre quem foi Jó, que tudo isso que nós acabamos de falar aqui
que isso possa ser praticado na sua vida. Você que está me ouvindo, você que aprendeu um pouco mais da palavra, que isso possa estar te abençoando. Que possamos nesta manhã ser confrontados pelo Espírito de Deus a vivermos uma vida melhor, uma vida santa, uma vida pura, uma vida de caráter ilibado, aonde nada venha para querer nos culpar ou apontar para nós e nos repreender, mas pelo contrário, que se alguém olha para nós, se alguém olhar para nós, que possa reconhecer que somos servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm um testemunho, assim como Jó. E eu volto a fazer a pergunta que eu fiz lá no começo. Se alguém perguntar para Deus quem você é ou sobre o seu caráter, o que Deus vai poder responder? Qual será a resposta de Deus? Eu deixo essa pergunta para os irmãos. O que Deus fala sobre você? Ou o que Deus responderia para alguém sobre a sua vida? Se Satanás perguntasse para Deus quem é essa pessoa, o que Deus responderia para o diabo para você? Na verdade, o diabo não ia nem fazer essa pergunta, porque ele vê as nossas obras, ele vê o que a gente faz. Ele não sabe o que está dentro do nosso coração e no nosso pensamento, mas ele vê o que estamos fazendo. Agora, se alguém que não te conhece perguntar para Deus, Deus, quem é o Elias Júnior? Quem é a missionária Deusimar? O que Deus vai responder sobre nós? Então eu deixo essa pergunta para você responder para o seu coração. Seja abençoado. Tem um domingo, uma continuidade do domingo abençoado. Logo mais estaremos no culto à noite ali na Assembleia de Deus Ministério Tilivaco. Então eu deixo essa palavra, esse ensinamento para a sua vida e para o seu coração nesta manhã. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana abençoada. Amanhã é feriadão. Os irmãos que estão viajando, que Deus continue abençoando. Enfim, receba a paz de Deus no seu coração. Eu estarei fazendo uma oração e que você seja abençoado esta manhã. Deus, todos os irmãos que nos acompanharam nessa live, nessa escola dominical, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, falando melhor a esses corações. Ó Espírito Santo que nos ouve, Tu és maravilhoso, as Tuas obras são perfeitas. E aqui eu invoco o Teu santo nome, suplicando. Vai direcionando, vai falando, vai arrancando o que não provém de Ti e vai acrescentando aquilo que é para os Teus filhos viverem. Pai, é o que eu te peço nessa manhã. Nos ajuda, nos dê um domingo de alegria, um domingo de vitória. Amanhã estaremos no culto ali na igreja do Pastor Ronaldo, o Dia com Deus. Meu Pai, nos ajuda, estaremos ministrando uma palavra. Fala conosco, tenha a nossa vida diante de Ti. É o que eu te peço nesta manhã, no Teu santo nome, Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, de alegria e de prosperidade. No Teu nome, Jesus. Amém. Fica com Deus, um abraço, até a próxima, em nome de Jesus.